Tá, então, de uma forma bem simplificada, o Kanban, o pioneiro do método Kanban, ele não gosta muito de falar que é o criador do método. O pioneiro do método Kanban é o David Anderson. É, ele se inspirou no sistema Toyota de produção, no Lean, na questão do sistema puxado da manufatura, né, ali do Japão, pós-Segunda Guerra, mas ele trouxe isso para o que a gente chama trabalho do conhecimento. Então, o desenvolvimento do software é trabalho do conhecimento, existem outros tantos contextos de trabalho do conhecimento, que é quando, na verdade, a nossa entrega não é um item de manufatura, né? Não é uma coisa que você constrói e entrega para alguém, um produto físico. Você agrega conhecimento para fazer uma entrega de valor ali. Então, o David Anderson, observando essa questão do Lean da manufatura, ele começou a incorporar algumas práticas, pensar nisso para o trabalho do conhecimento. E o primeiro case assim de Kanban, vamos dizer, foi na Microsoft, quando ele trabalhou 2004, 2005. A grande questão do Kanban, e aí já trazendo um pouco da diferença em relação ao Scrum, pelo que eu entendo, né, é que a definição de Kanban é um método evolucionário para o trabalho do conhecimento. Você faz Kanban se você utiliza de práticas, de valores, disso que a gente tem no Kanban, para evoluir continuamente. Então, Kanban não é um jeito de trabalhar. Kanban é um jeito de evoluir de forma evolucionária, melhorando continuamente. É isso que é Kanban. Até estava pensando hoje, né? Como que eu poderia chegar na live e tentar dar uma explicação simples para o pessoal de que é uma grande bobagem, na verdade, a questão do Scrum, é Kanban. Pensa um outro exemplo, assim, por exemplo, eu trabalho com Java, eu programo em Java. Então, Java é o Scrum, né? É um jeito ali de trabalhar, de programar. O Kanban é um pair programming. Então, eles não são a mesma coisa, sabe? Tipo, Por que eu teria que escolher entre um e outro, né? você consegue trabalhar com Java sem fazer pair programming. Você consegue fazer pair programming sem ser com Java. E você consegue trabalhar com Java fazendo pair programming. O pair programming, né, é uma forma de você evoluir ou melhorar o seu desenvolvimento ali dentro do Java, por exemplo. Então, o Kanban vem para isso. O Kanban é um método evolucionário, não é um framework de trabalho, né? Excelente, velho. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Vamos continuar aqui. Ó. Eu já tenho até uma pergunta aqui do Juliano, que vai, né, nos trazer aqui para o segundo tema que nós vamos falar. Então, ó, os times de Kanban que conheci trabalham com papéis similares aos definidos no Scrum. Apesar do Kanban não definir papéis, a utilização desses papéis seria uma maturidade alcançada pelo time de Kanban? Então, deixa eu voltar aqui ao nosso board e já aproveitar para trazer aqui ó, o nosso item papéis aqui, né? Então, a gente sabe que existe uma certa definição por parte do Scrum, principalmente de papéis. Será que tem uma definição por parte do Kanban? Então, vamos começar aqui. Eu vou trazer só do Scrum e dou a palavra aos humanos na sequência. Do Scrum, pessoal, então a gente sabe que existem 3 papéis, ok? Product Owner, Scrum Master e Development Team. Então, cada um desses papéis, o Scrum, ele preconiza que haja uma certa ocupação ali, uma responsabilidade seja direcionada a cada um desses papéis. É como se fosse um time de futebol, você não coloca um goleiro, um atacante, um defesa, você não estabelece papéis dentro do campo, para quê? Para que você ocupe melhor o campo, para que você tenha pessoas em certas posições ali para a gente atingir o objetivo final de ganhar o jogo. Então, no Scrum, a gente delimita esses papéis, cada papel tem uma certa responsabilidade a ser desempenhada ali e tem também o seu empoderamento ali, né? Então, a gente tem os papéis, eles não existem uma hierarquia entre eles. A gente tem um certo empoderamento em cada um deles. Cada um tem a sua responsabilidade e o seu poder sobre determinadas coisas. Então, isso é o que temos no Scrum. E no Kanban, cara, me diz aí, como é que funciona essa parada de papéis aí? O Kanban, por ser um método evolucionário, como eu já falei, a gente começa com o que a gente tem naquele momento. Então, num primeiro momento, o Kanban respeita papéis e responsabilidades. Ele não chega criando papéis. O que acontece é que, buscando a melhoria contínua e trazendo as práticas do Kanban, a gente vê papéis emergindo. Então, a literatura Kanban, os cases Kanban, o pessoal acaba compartilhando papéis que são sugeridos. Então, a resposta é, de fato, o Kanban não tem papéis. Só que num dado momento, e até conectando com a pergunta, né, que fala de uma evolução, como é que é, a gente tem visto na prática hoje que o Service Delivery Manager, que é uma pessoa, o SDM, né,
alguém focado ali no fluxo, alguém que consegue ter um entendimento das métricas, alguém, vamos dizer assim, um agilista normalmente vai ter esse papel do Service Delivery Manager ali, que é alguém que está preocupado ali com a gestão do fluxo, né? Uhum. E existe quem está preocupado com o que a gente está colocando no fluxo, o que vai ser feito. Qual é a matéria-prima que está entrando ali, né? E aí é o Service Request Manager. Então, o SDM e o SRM são papéis sugeridos do Kanban que, num dado momento, pode fazer sentido você adotar. Mas não é prescrito como no Scrum, né? Que tem a necessidade aí. Uhum. Então, o Kanban, ele coloca como um grupo de sugestões, vamos colocar assim, e você aplica se você quiser ou não. Ali são certas respostas, possíveis respostas, né? Que você pode ter para problemas que você vai ter no seu dia a dia. Você fala assim, não, é o Kanban, só o Kanban. E deixa eu trazer uma coisa aqui que quando eu estava preparando esse material hoje à tarde, eu estava pensando assim, cara, o Kanban, eu fui gerente de agilidade durante vários anos e fiz muita entrevista, assim, então... E às vezes tinha alguns agilistas que a gente chegava para conversar e perguntava para eles sobre Kanban, e a única coisa que a pessoa sabia falar sobre Kanban é que era o quadro mesmo, o quadro Kanban. Eu falava para ele, me fala sobre Kanban. E aí ele falava só sobre o quadro Kanban, e ele não sabia mesmo toda essa origem, tudo aquilo. Por exemplo, essa única live aqui, por exemplo, ele não tinha esse conhecimento todo que a gente está trazendo. E deixa eu te perguntar, cara, você acha que é possível a gente ter um método Kanban sendo aplicado sem o quadro Kanban? Com algum outro tipo de elemento visual, qualquer outra... Como que a gente organizaria isso? É possível isso, velho? Uma prática do Kanban é a gestão visual, né? Então, até pela própria inspiração lá no sistema Toyota de produção e tal. Então, eu acho que é um princípio básico ali do Kanban a gente ter a gestão visual. Acho importante e eu não conheço nenhum case prático ali, apesar de no Kanban não estar prescrito também, né, que você obrigatoriamente tem que ter o quadro, por ele ser um método evolucionário, você partir de onde você está, se você conseguir evoluir sem o quadro, mas na prática nunca vi, Rodrigo. Eu acho que a gente a primeira prática do Kanban, na verdade, é visualizar o fluxo, né? Então, acho que tem acaba tendo essa necessidade em termos práticos. E é uma ferramenta, aí que você começa a ver a interligação entre as coisas, né? É uma ferramenta que está em 99,99% de todos os times Scrum. Você tem um quadro Kanban. O quadro Kanban é utilizado para representar o seu sprint backlog no Scrum. Então, assim, tem pessoas que vão utilizar também até no momento de preparação do Product Backlog, enfim. Não vou entrar muito aqui em próximos temas, porque eu queria chamar um outro tema aqui, velho, se me permite, daqui a pouco eu deixo até... A gente chama um pouco mais das perguntas ali, ó. Vamos pegar as reuniões também, cara. Já que a gente falou dos papéis, eu acho que as reuniões aqui são importantes a gente trazer aqui para essa nossa conversa. Se o Scrum e o Kanban ali, eles vão ter uma certa diferença nessa questão de papéis, ou definição de papéis em si, como que funcionaria, então, essas reuniões, né? Eu coloquei reuniões, pessoal, para a nossa audiência aqui entender do que eu estou falando, mas cada uma das abordagens usa nomes distintos, tá? No Scrum, o que a gente chama de reunião aqui, o que vocês entendem por reunião, o nome técnico que a gente usa para isso é evento, ok? Tanto que se você buscar lá no Scrum Guide ali, não existe o nome reunião ali. A gente chama de evento. E por quê, pessoal? Por que a gente chama isso de evento? Porque um evento ele pode acontecer sem a gente ter reunião propriamente dito. Eu posso iniciar uma sprint planning, por exemplo, falando assim, ó, pessoal, vamos aqui, chega aqui, todo mundo, vamos nos reunir aqui em volta desse meu computador aqui, vamos planejou, pronto, todo mundo saiu, foi embora. Você chama isso de reunião? Você nem marcou uma sala, velho, você não marcou um schedule ali, né, no Google Calendar, nem nada assim. Então, na verdade, o que a gente chama aqui é de evento, legal? Os eventos no Scrum, eles são 5. Então, nós temos a sprint, o planejamento da sprint, a reunião diária ali, a daily Scrum, né? Temos a retrospectiva, temos a revisão da sprint review. Então, nós temos diversos... E cada um desses eventos, ele tem um objetivo específico do que a gente chama de inspeção e adaptação. Em cada um deles ali, a gente vai ter um certo objetivo a ser alcançado para que a gente consiga, nós como um time, como a gente consiga nos organizar para atingir os nossos objetivos de valor ali, de criação de valor para o nosso cliente. Ok? Não vou explicar o Scrum aqui, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Até porque a maioria de vocês devem saber. E no caso do Kanban, cara, me fala aí, como é que funciona? Tem reunião, não tem reunião? O que você pode dizer sobre isso?
Acho que a resposta vai muito na linha até dos papéis, né? Que, novamente, nós temos no Kanban cadências sugeridas. Então, também, com base na prática, né, do pessoal que foi trabalhando, foram surgindo essas cadências são sugeridas. Então, são alguns momentos que, na verdade, são ciclos de feedback, output de um é input do outro. Então, a gente precisa fazer um reabastecimento do fluxo, é a nossa cadência de replenishment. Mas não necessariamente isso é uma reunião. Como você falou, pessoal, vamos lá, a gente consegue puxar alguma coisa agora? Conseguimos. O que a gente vai puxar isso? Pronto, está feito o replenishment. A gente tem Reuniu, puxou a galera ali. Isso aí. E, na verdade, você pode até não decidir nem chamar a galera. Você pode pegar uma pessoa e falar assim, não, eu consigo pegar uma coisa aqui, vamos puxar e segue o fluxo, entendeu? Você pode fazer um acordo, né? Tem as políticas explícitas, dependendo, a gente faz uma política aqui que uma pessoa pode fazer o replenishment sozinho, então. Sim, pode ser um caso. A Kanban Meeting, que normalmente é diária, mas até no Kanban a gente nem chama Daily Meeting, fala Kanban Meeting, porque se no seu contexto não precisar fazer todo dia, tudo bem também. E aí a gente vai colocando isso de forma evolucionária mesmo. Você não vai colocar as 7 cadências sugeridas de uma vez ali no seu serviço, no seu time. Você vai começar, tem que reabastecer, tem que ter diariamente, vai ter uma retrospectiva. Aí tem outras cadências sugeridas, né? Service Delivery Review, Risk Review, que acaba que o Kanban vai te dando com essas sugestões, né, de pessoas que foram tendo problemas e foram resolvendo seus problemas, criando essas cadências, num momento de escala, num momento de um contexto de time, aí vai depender do que você vai usar. Mas então, a resposta é, Kanban tem cadências sugeridas e ele não prescreve os eventos como o Scrum, né? Igual os papéis, a resposta é quase a mesma, né? Sim, mas eu acho interessante também é que, até na própria pergunta do Juliano, né, ele falou que existe uma proximidade nos papéis, né, o time dele que utiliza Kanban tem uma proximidade de papéis com o Scrum. E aí, quando você até explicou o Service Delivery Manager e tal, tem até uma proximidade, né, entre o agilista, entre o Product Owner um pouquinho ali, com o Request Manager e tal. E nas cadências do Kanban também, que são sugeridas, tem uma leve proximidade, tá? A gente não pode deixar de perceber isso, né? Tem uma cadência que não precisa ser diária, mas é uma cadência de alinhamento ali, sobre o que a gente vai atacar, vamos dizer assim, né? É uma proximidade com uma Daily Scrum, né? Que seria a Kanban Meeting. Existe uma cadência de replenishment que tem uma certa conexão com a Sprint Planning do Scrum. Existe uma cadência de review, que na Sprint Review nós também temos no Scrum, ou seja, nós estamos, às vezes, falando das mesmas coisas, só colocando nomes distintos, né? Eu diria que não é nem uma proximidade, Rodrigo, mas assim, pensando no Kanban como um método evolucionário, o Kanban cola no que a gente tem, certo? E se você está no Scrum e você quer trabalhar com Kanban em cima do Scrum, o seu replenishment é a sua planning, entendeu? É aquilo, a sua cadência de replenishment é a sua planning. Então, assim, trabalhar com as duas coisas. Se você me permite só, tem uma pergunta do Paulo Henrique aqui, e eu gostaria de fazer essa conexão, que é bem importante que o pessoal saiba. A pergunta dele é, e o Scrumban? O que é o Scrumban? É o famoso. O Scrumban. E aí, eu acho que isso deixa uma pessoa muito chateada. Quem? Porque, intuitivamente, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui do nosso contexto, né, se a pessoa nunca ouviu falar esse termo, mas você fala Scrumban, intuitivamente, o que a pessoa pensa? É Scrum com Kanban, né? Sim. E a gente já falou que Scrum com Kanban faz sentido, né? Que o Kanban vai lá e cola no que você tem hoje, então se você colar o Kanban no Scrum, Scrumban e tal, aí é que tá. Quem que você deixa chateado? Um cara chamado Coreiladas. Foi o cara que o Coreiladas cunhou o termo, né? O termo Scrumban. Sim. E o que era o objetivo dele com o paper Scrumban, quando ele cunhou esse termo? É trazer o Kanban colado no Scrum e, com o tempo, a partir da adoção de algumas práticas do Kanban, basicamente abandonar o Scrum no sentido das cerimônias, do framework em si, do Curry Box, e trabalhar num sistema puxado, num fluxo mais contínuo, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Scrumban, o termo original foi
substituir o Scrum com práticas do Kanban até que o Scrum deixe de ser o Scrum e a gente está num outro esquema no método evolucionário. E, na verdade, intuitivamente, todo mundo acha que é fazer as duas coisas, né? Então, não é coisa. Os dois juntos. Na verdade, é deixar de usar o original, né? Essa foi a sugestão do Corey Ladas quando ele realmente falou. Acho que ele até escreve isso num livro, né? Ele fala sobre isso. Tem um paper, o pessoal acha na internet, até a palestra dele, se não me engano, é de 2010, 2011. Legal.